Ah, falemos da brisa. Rifa-se um coração quase novo, um coração idealista, um coração como poucos, um coração à moda antiga, um coração moleque que insiste em pregar peças no seu usuário. Rifa-se um coração que na realidade está um pouco usado, meio calejado, muito machucado e que teima em alimentar sonhos e cultivar ilusões. Um pouco inconsequente, que nunca desiste de acreditar nas pessoas. Um leviano e precipitado coração que acha que Timaya estava certo quando escreveu: "Não quero dinheiro, eu quero amor sincero, é isso que eu espero." Um idealista, um verdadeiro sonhador. Rifa-se um coração que nunca aprende, que não endurece e mantém sempre viva a esperança de ser feliz, sendo simples e natural. Um coração insensato, que comanda o racional, sendo louco o suficiente para se apaixonar. Um furioso suicida que vive procurando relações e emoções verdadeiras. Rifa-se um coração que insiste em cometer sempre os mesmos erros. Esse coração que erra, briga, se expõe, perde o juízo por completo em nome de causas e paixões. Sai do sério e às vezes revê suas posições arrependido de palavras e gestos. Este coração tantas vezes incompreendido, tantas vezes provocado, tantas vezes impulsivo. Rifa-se este desequilibrado emocional que abre sorrisos tão largos que quase dá para engolir as orelhas, mas que também arranca lágrimas e faz murchar o rosto. Um coração para ser alugado ou mesmo utilizado por quem gosta de emoções fortes. Um órgão abestado, indicado apenas para quem quer viver intensamente e contraindicado para os que apenas pretendem passar pela vida, matando o tempo, defendendo-se das emoções. Rifa-se um coração tão inocente que se mostra sem armaduras e deixa louco o seu usuário. Um coração que, quando parar de bater, ouvirá o seu usuário dizer para São Pedro na hora de prestação de contas: "O senhor pode conferir, eu fiz tudo certo. Só errei quando coloquei sentimento. Só fiz bobagens e me dei mal quando ouvi este louco coração de criança que insiste em não endurecer e se recusa a envelhecer." Rifa-se um coração, ou mesmo troca-se por outro que tenha um pouco mais de juízo. Um órgão mais fiel ao seu usuário, um amigo do peito que não o maltrate tanto o ser que o abriga. Um coração que não seja tão inconsequente. Rifa-se um coração cego, surdo e mudo, mas que incomoda um bocado. Um verdadeiro caçador de aventuras que ainda não foi adotado, provavelmente por se recusar a cultivar ares selvagens ou racionais, por não querer perder o estilo. Oferece-se um coração vadio, sem raça, sem pedigree, um simples coração humano, um impulsivo membro de comportamento até meio ultrapassado, um modelo cheio de defeitos, que mesmo estando fora do mercado, faz questão de não se modernizar, mas vez por outra, constrange o corpo que o domina. Um velho coração que convence seu usuário a publicar seus segredos e a ter a petulância de se aventurar como poeta. Clarice Lispector, e o título é Rifa. É a rifa da Clarice Lispector. Que hoje faz anos, não é? Que hoje faz anos, hoje no dia da gravação do programa, dia 10 de dezembro. É o aniversário dela. Daniela, bem-vinda ao Falemos da Brisa. Hoje o José Carlos Tinoco resolveu ir passear e tu vieste até aqui para ler um bocadinho dos poetas que mais gostas e para conversarmos Por acaso um bocadinho. Escolhi a Clarice. Antes de saberes que era o aniversário. Sim. E vou ler então 2 poemas dela. Tinha dito que só ia ler um, mas afinal... Afinal... Sonho. Seja o que você quer, porque você possui apenas uma vida e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que se quer. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. A felicidade
Aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre, e para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passam por suas vidas. Dá-me a tua mão. Dá-me a tua mão. Vou agora contar-te como entrei no inexpressivo que sempre foi a minha busca cega e secreta, de como entrei naquilo que existe entre o número 1 e o número 2, de como vi a linha de mistério e fogo, e que é a linha subreptícia. Entre duas notas de música existe uma nota. Entre dois fatos existe um fato. Entre dois grãos de areia, por mais juntos que estejam, existe um intervalo de espaço. Existe um sentir que é entre o sentir, nos interstícios da matéria primordial, está a linha de mistério e de fogo, que é a respiração do mundo, a respiração contínua do mundo. É aquilo que ouvimos e chamamos de silêncio. Isto é a nossa maneira de felicitar a Clarice Lispector pelo seu aniversário. Diz-me uma coisa. Sim. Eu sei o que é que a Clarice significa para mim. E o que é que ela significa para ti? Eu identifico-me muito com ela. É muito misteriosa. Mas aquilo que ela escreve, eu sinto, tal como se fosse eu. É tão real, não Sim. é? É assim que eu vejo também. As palavras dela parecem... Se nós soubéssemos escrever Era o que eu escrevia. um bocadinho, sei lá, com a qualidade com que ela escrevia, era assim. E ela também, sendo... É de dois mundos, não é? Fugiu, não é? Com os Exato. pais e foi para o Brasil e, apesar de tudo, é muito daquilo que eu sinto. Não sei se por ser mulher. Exatamente. Tem não sei. Sim, talvez, por ter passado tanto e... Mas ela fala a linguagem, grande parte das minhas amigas conhecem a Clarice Lispector e identificam-se, porque eu acho que ela fala muito a linguagem das mulheres. Sim, talvez por isso seja. O José Carlos Tinoco também gosta muito dela, mas eu acho que ela fala de uma maneira simples. E era uma sagitariana, devia ter bom feitio. Ou não? Não sei. Não sei se queres ler mais algum dela. Eu trouxe este livro da Clarice, também da Água Viva. E escolhi aqui... Qual foi o conto? O conto, não são contos, é uma história mesmo, é a vida dela. Eu acho que era giro, lês. Só um bocadinho. Lê. Se for muito, olha, paciência. Um mundo fantástico que me rodeia e me é. Ouço o canto doído de um passarinho e esmago borboletas entre os dedos. Sou uma fruta roída por um verme. E espero a apocalipse orgásmica. Uma chusma dissonante de insetos me rodeia, luz de lamparina acesa que sou. Exorbito-me então para ser. Sou em transe, penetro no ar circundante. Que febre, não consigo parar de viver. Nesta densa selva de palavras que envolvem espessamente o que sinto e penso, e vivo e transforma tudo o que sou em alguma coisa minha, que no entanto fica inteiramente fora de mim. Fico-me assistindo de pensar. O que me pergunto é, quem em mim é que está fora até de pensar? Escrevo tudo isto, pois é um desafio que sou obrigada com humildade a aceitar. Sou assombrada pelos meus fantasmas, pelo que é mítico e fantástico. A vida é sobrenatural. E eu caminho em corda bamba até ao limite do meu sonho. As vísceras torturadas pela voluptuosidade me guiam, fúria dos impulsos. Antes de me organizar, tenho que me desorganizar internamente, para experimentar o primeiro e passageiro estado primário de liberdade. Liberdade de errar, cair e levantar-me. Não, mostra muito a personalidade dela e muito aquilo que ela transmite nos poemas. E naquele poema que eu estive a ler do coração, por assim dizer, fala muito nisso. É o errar e às vezes voltar a errar, mas levantar sempre. E aprender com os erros, às vezes, outras vezes não dá para aprender. Fazemos mais erros. Ou não se quer aprender, quer-se voltar a cair. Olha, tenho aqui outra mulher, já trouxe cá uma ou duas vezes, a Margarida Valdegato. Este livro foi editado este ano, em março, que é Mulher ao Mar e Grinalda. E apaixonei-me pelo livro e identifico-me também muito com a escrita da Margarida. Talvez seja aquilo que tu disseste, é o ser mulher, não é?
E com as suas palavras, e uma pessoa pensa, caramba, é mesmo isto que eu estava a sentir, só que não sabia dizê-lo desta maneira. É a magia de saber escrever. Exatamente. E escolhi aqui, olha, alguns poemas. Escolhi aqui um que eu acho que o José Carlos Tinoco ia gostar muito, porque fala numa das suas apaixonadas, que é a Sílvia Plath. E então eu escolhi este por causa de José Carlos Tinoco. Chama-se Reconhecimento. Querida Sílvia Plath, ainda um dia havia de escrever sobre ti. Colecionei-te, ou pelo menos conheci o tipo. Fisguei-te logo na fotografia de jovem pin-up, provocador à lacre, que se acaso te aludiam ao que serias na vida. Com graça respondias, serei poeta e célebre. Não quero ser, serei, como se dizer fosse já concretizá-lo, como se a promessa dada da palavra não pudesse reconsiderar. Engano. A procura quotidiana do assombro regulado por depressões intercalares matinais, despertadores sacudindo o sono, o mal disfarçado prazer da rotina seguido de aperitivo, servido com mordomias de mulher, maravilha fada do lar, arguta companheira, e depois tardes inteiras invocando em vão as parcas economias da poesia, e depois súbitas ganas de violência sanguínea, e depois nada, paralisia. Oh, a cósmica angústia que, grandiloquente, substituías ao comezinho azedume da fortuna literária. Dane-se, Sílvia, francamente inútil, sondar o poço da promissora adolescente, prematuramente morta. Impossível recuar. E, portanto, dirás, recuamos sempre, perseguimos só os que vão atrás de nós, os percussoresque de seu alto cerúleo, areopago, com sentencioso alvitre de poetas nos cilindram. Ted, e Ted, o enigma que dizem as más línguas, apurou a arte em que serias exímia, até um dia teres deixado de ensaiar. Ted, o esposo, o amante, o pródigo magnânimo, titã intelectual, sentimental, necrófago do afeto. Ou a fatal atração dos animais que se semelham quando o laço que caça é o olhar reprovador do retrato ao espelho. De chofre sem apelo fulminante, de feroz veracidade a lucidez lucíssima. Senhora Lázaro dos passos da poesia, pela via dolorosa. Sílvia paralítica da palavra, salto sobre salto, repousa lá em paz eternamente. E viva eu cá na guerra de arco em riste, poderosa arma de conhecimento este, palavra funda, palavra de arremesso. Acho que mostra muito. Ela tem aqui mais textos da Sílvia Plath, ou sobre a Sílvia Plath, sobre a mãe dela, Aurélia Plath, mas eu acho que mostra muito. Tenho aqui outros textos da Sílvia, mas mostra muito, conta um bocadinho da própria história da Sílvia. Aquela confiança que tinha em jovem, mas que depois acabou por se perder um pouco, talvez dela mesma, não sei, ou então... Da vida. Ou da vida, e a força do seu marido, companheiro, mas para outros seria carrasco. Sabes que o Tinoco não gosta muito dela. Eu acho que tem ciúmes. Queres ler outro dela? Não, eu leio a seguir. Tá Leio a seguir. Tu tens aí coisas maravilhosas. Tens aí livros que eu acho que te vou roubar e não te vou deixar levar para casa. Eu trouxe, mas se calhar tenho dúvidas em escolher outros. Não, escolhe que eu Se calhar vou roubá-los. vamos mudar um bocadinho agora Do registro feminino. registro feminino. Porque eu realmente agora dei-me conta que trouxe muitos de senhoras, mas... Não, eu também trouxe, mas foi de propósito. Foi? Foi. Vou escolher um que... À sorte. Pode ser à sorte, de um amigo meu, Sim. que é do Paulo Rema. Uhum.
e trouxe o primeiro livro dele, Que bom. mas não vou ler deste. Que má. Ai, tem dedicatória. Oh. É melhor não ler. Vou escolher à sorte, sim, mas de uma publicação que ele foi escolhido para o Diversos. Ai, uma antologia. Sim. E ele é um homem que viveu quase sempre junto ao mar e eu vou escolher um sobre o jardim e mar, de uma conversa vespertina. O teu braço circula como um arremesso turvado, pela luz que veio de longe. É mar, mas cheira a jardim. Tardejam ondas na floresta. Teu braço procura a sombra alheia, um lugar de morno repouso. Escreves na areia, escrevo na espuma das ondas. Choramos. Talvez seja só a maresia. Lágrimas de oblíqua invisibilidade. As pegadas cruzam-se. Os caminhos são como noites lentas de luz. O destino é só este, entre um jardim e um mar. É bonito. Tens aí mais do Paulo Rema? Tenho. Queres ler um? Este pequenino. Este pequenino, qual é? É este. Ai, é bonito o título. É hora de dizimar estrelas. É hora de dizimar estrelas. São acabrunhadas, guardar a lua nos dentes, descavalgar o sol resplandecente, despejar o mar, dar estradas às florestas, pois nada mais há de ser certo doravante. Eu gosto do título, é hora de dizimar estrelas. Imagina um cavaleiro de lança na mão a dar cabo das estrelas todas que lhe aparecem pela frente. Não, olha, foi uma boa lembrança. Eu já tinha lido em casa, na internet, algumas coisas do Paulo Rema, mas por acaso nunca trouxemos nada dele. E é uma boa lembrança. Olha, vou ler outro da Margarida. O livro também está autografado. Olha, eu quando abro os livros, eu não sei se tens essa relação com os livros de poesia, porque eu não começo a ler os livros de poesia de uma ponta à outra. Não. E apaixono-me às vezes pelos livros, nas próprias livrarias, quando abro assim ao acaso e vejo um poema com o qual me identifico. Parece que é o destino a mostrar-nos o que nós devemos ler. Exatamente. E depois não preciso ler mais nada. Sei que aquele livro é para levar comigo. Às vezes não levo logo, porque às vezes tem que ser um bocadinho racional, comedida. E então ando a namorar o livro durante alguns dias, ou às vezes até semanas. E então, este livro, eu abri-o ao acaso. Este livro foi-me oferecido pela Margarida. E eu, quando recebi pelo correio, abri-o ao acaso e apaixonei-me por este poema e pensei, isto é fantástico. Eu já sabia que seria fantástico, porque eu gosto muito do que a Margarida escreve e do que ela traduz também, mas este... Eu conheci contigo, quando... e gostei muito. E eu conhecia também através de outros amigos. Pois. Isto é assim. Aniversário. Há tanto tempo eu trazia um vestido curto. Nós subíamos as escadas. Eu à frente, sem reparar, deixava as pernas ao desamparo do teu agrado. Tínhamos bebido ao meu futuro e era uma fuga o teu presente. Um disco que me deste reluzia em semicírculo e a nós excitava seriamente escapar eu. Fazia 20 anos. Tu relanceavas-me as pernas. Eu abandonava a adolescência, nem olhara para trás. Tu miravas-me as pernas de trás. Nós subíamos ao telhado. Eu trazia um vestido curto. Nós estávamos tristes, creio. Tu fingias-te um sátiro e nós subíamos ao alto desarmados. O tambor do sol batia nos olhos que a luz e o álcool diminuíam. E os brancos raiavam o solstício. Incandescentes eu. Fazia 20 anos. Tu tinhas-me dado uma música. Eu rodava na mão. E o sol girava no gume do metal. Eu, de vestido curto, descrevia um círculo de desejo. Nós estávamos tristes, creio.
Nós tínhamos subido e a crista das telhas beliscava na pele petequias de luz. E tu, ao disco do sol dançavas. E eu de olhos cegos espiava. Fazia calor, nós tínhamos bebido e tínhamos calor. E eu já tinha 20 anos. Éramos o grande amor. Isto é uma maravilha. Faz lembrar o verão também? Faz lembrar o verão e fez-me lembrar quando eu tinha 20 anos e fez-me lembrar As nossas aventuras. as nossas aventuras e o sol e telhados, talvez. Não me lembro de telhados, mas Aqui não é muito comum, pelo menos aqui, não que eu é, me lembro. aqui no norte não é muito comum os telhados. Mas faz lembrar esse tempo um pouco inconsciente, em que uma pessoa vai, sei lá, vai crescendo, vai deixando de ser adolescente. Há pessoas que são adolescentes a vida inteira. Algumas. Tem fases. Daniela, eu quis trazer ao programa e eu e o José Carlos Tinoco, aliás, foi ele que sugeriu o teu nome. Nós as duas conhecemos há muito tempo. É melhor não dizer quantos Há anos. quanto? E uma das coisas que sempre nos uniu foi os livros e a música. E a música, sim. Tu tens uma cultura musical fantástica, a minha cultura musical reduz ao Last Christmas. Que eu vou começar a... Tens de começar a postar músicas de Last Christmas. Mas os livros sempre falaram entre nós, os poemas que às vezes trocávamos, os autores que às vezes íamos passando e às vezes artigos que nós vamos vendo e que achamos que podem interessar à outra e é assim que nós vamos Comunicando falando. também. E então foi engraçado hoje trazer para aqui um bocadinho dessa nossa realidade que muitas vezes funciona através da internet, que vamos mandando uma à outra e hoje estamos aqui as duas de carne e osso. Este aqui é da Maria Gabriela Lansol. Que eu também. conheci contigo. Sempre permutas, não é? É. Uma senhora que viveu quase sempre em Sintra. E eu tinha para aqui umas coisas escolhidas, mas se calhar... Sintra, eu acho que é um lugar que inspira a escrever, a viver, a sorrir. Vamos aqui procurar. Sintra. Ela escreve de uma forma muito engraçada, peculiar. Depois, se tiveres algum livro, ou depois eu empresto, tenho muitos em casa também. Eu acho Tu é que nunca queres nenhum. Pois não. Tens medo de os estragar. E de os perder. E de gostar tanto deles depois de não os devolver. Este é de não sei se já disse, um beijo dado mais tarde. Não. Eu ainda não nasci. E é essa a parte mais comovente e íntima desta linguagem. Estou a ouvir o que dizem, compondo com as mãos os meus ouvidos e a minha cabeça, próximo da concha improvisada, onde dormem os amantes deste quarto. Não há um nem há outro. Há um clarão que excede o brilho e que me une nesta noite a um vestido. Estava na guarda-vestidos, era azul, e ao vê-lo para ser vestido, eu chamei-lhe vestido filosófico. Apenas um excerto, talvez seja... É tão bonito, quero mais. Queres mais? Quero mais, faz favor. Vamos aqui procurar Assim então. um longo. Longo. Não é necessário ser muito longo. 3. 3. Esse amante morreu perto desta papeleira cómoda que sempre esteve na sala de jantar, fazendo ângulo com os cortinados e a janela. Não, esta papeleira cómoda sempre esteve no quarto da safora. E só veio para a sala de jantar depois da morte de Filipe, meu pai, que escolheu viver rolando sobre si mesmo e se calou definitivamente nesta sala, com as mãos pousadas no meu seio e o pensamento no jardim. O último pensamento dos mortos é uma flor que se abre na sua cara, e eu vi que ele vacilava dos objetos que se iam apagando ao seu fulgor. Quando ele acabou de morrer, pareceu-me que a casa tinha ficado deserta de todas as pessoas que a habitavam. Pelo menos eu não vi ninguém. Nem a minha avó Azul, nem Maria Adélia estavam visíveis, ou estavam simplesmente cobertas pelo meu olhar que as não via. Um trovão cheio de serenidade devia ter-se feito ouvir, pois a fonte de todas as contradições expirava. Eu deslizei pelo corredor para ir contar noutra casa, a minha mãe, que ele morrera, e encontrei-me com o meu vulto a descer a rua, pois a sensação era estranha. Estou liberta. E só
depois ele acabou. Filipe foi o meu grande professor de Só. O Só que é sempre precedido de Só e maravilha. Este é um bocadinho mais triste, mas também é engraçado. Não, é Vou engraçado. só ler este Eu gostei excerto daquela parte que ela disse que o pai rebelou pela vida, pela não vida. foi? Só este bocadinho. Eu vi, veloz, que alguém, ou alguma coisa, ou alguma hesitação sobre o absoluto, precisava de nascer deles. Voltei para trás, à fonte de silêncio, e senti que ia ser profundamente amada, e mal. Ele interrogou: queres ser superficialmente bem amada, ou mal amada, mas profundamente? Já chega. Ora, repete! Queres que eu repita? Não. É fantástico, É não estou a melhor brincar. Como a pessoa fica a pensar. Ai, que Jogos de engraçado. palavras e de Trocadilhos? trocadilhos, sim. Tenho aí trocadilhos. Eu fiquei atordoada com a pergunta. Este é para dar um beijo mais tarde. Não, é maravilhoso esse livro. Eu acho que te vou começar a pedir os livros dela. Agora, se eu os não devolver, a culpa não é minha. Este foi oferecido entre uma viagem Porto-Barcelona no avião, por isso, se quiseres, pode voar até ti. Olha, vou ler outro deste último livro da Margarida Valdegato, que é Mulher ao Mar e Grinalda. Ai, meu Deus. É tão bonito este também. Estás apaixonada pelo livro. Eu estou apaixonada pelo livro, eu estou apaixonada pelo modo como a Olha, Margarida eu acho Valdegato que escreve. após tu teres-me mostrado a Margarida Valdegato, esse último poema que leste foi o que eu mais gostei quando procurei na internet. Aquelas coisas. O aniversário. Mas olha, tu vais ouvir este, Crisálidas, eu tenho a certeza que vais adorar. Crisálidas. A tua beleza, repetias. Eu, presa na imobilidade dos olhos em transe, pensava, igual a mim, como uma vez num filme um rapaz e um cão entregues à catástrofe por essa espécie de vingança dos seres que se amam. O ódio. Somos tão novos para isto. Crescemos tão depressa. Sabemos tanto. Esta tão grande tristeza de olhares para mim e dizeres: és tão bonita. E mentires por omissão. O meu rosto volatilizado pelo álcool entre o difuso recorte das pálpebras. E os teus lábios, que beijo, dizes sem convicção. Vejo a imagem boiando na água de dois travestis que nos olham. Assim não, reprovam. Aconselhas-me a desviar o olhar, frustre impudente, e cobres-me os olhos com os teus lábios quentes. Seguro uma mão na tua e a outra no copo. Uma delas há de entornar. Sorrio para mim enquanto a tua quarta mão abre delicadamente os lábios. Sussurro. Somos tão novos. Eu serei tão bela. Sorrio para os teus dedos. Mão ágil, inquieto lance, noturno deliste. Se me mexer, desfaz. Mas entreabre os lábios novos à procura da pureza como pó quebrado de vidro cortante nas pedras à chuva. Procuro caminhar descalça, equilibro um pé em frente do outro e exibo uma agilidade em que te faça acreditar uma artista de circo. Deslumbro-te ao fingir domar a vida como leões. Mas é por ilusionismo. As sombras da noite vêm de trás de biombos. São duplos e contracenam no episódio do nosso amor. Lavados pela chuva e pelo álcool, e espelhos obversos nos vejo de cabeça para baixo como crisálidas, construindo casulos de um único fio de seda e uma repentina vida de borboleta. És tão bonita. Esta metamorfose tecida com saliva e dedos entre lábios, enquanto movemos os pés um em frente do outro, rasando beatas, rótulos de cerveja, copos de plástico, gargalos de garrafas quebradas contra as pedras, breve relampejo da chuva, mãos dadas, que frágeis, e um pé em frente do outro. Alguém que canta o fado onde compramos tabaco,
tão grande tristeza que não deve sentir. E chove ainda, contra as pedras, as paredes, as sombras, as janelas. Ouço tudo dentro deste quarto, pensão de putas para amantes exilados, onde alguém com nomes falsos veio ensaiar para nós o ato do nosso amor. E estou tão cansada de ser bela e da imagem mal desenhada dos teus lábios que beijo sem convicção. Dizes, no meio desta ébria lucidez em que tu estás, os teus pés agora enlaçados nos meus, enquanto alguém deve cantar assim ao longe o filme do nosso caso amoroso que passa contra as paredes do quarto, onde adormecemos este exílio. E um silêncio agora longo como fio de seda, sobre abandono, os meus pés junto aos teus durante a catástrofe. Margarida Valdegato, Mariposa Azual, e o livro é Mulher ao Mar e Grinalda, que foi, a primeira edição é de março de 2018. É muito bonito. Acho que não vou ler mais hoje, mas não sei. Ela está aqui a olhar muito para mim. É melhor escondê-la aqui debaixo, assim, de baixinho. Olha, e não pensar mais nisso. Trouxe também aqui, estas já são as 463 tisanas. Começou por ser muito menos, mas entretanto ela foi acrescentando. Ela escreve um pouco nonsense. E ela é a Ana? Ana Atterley. Esqueci-me de mais Não, era um mistério. Quem será ela? Podia ler depois, não é? Era uma vez um esparguete azul turquesa. Quando estava ainda a ser cozinhado, tinha um aspecto normal de esparguete azul turquesa, mas uma vez no prato, arrefecia rapidamente. E então, só as profundas galerias do esparguete eram percorridas pelo frémito dos aromas vivos. Depois de engolido, o esparguete explodia e as entranhas de quem o comia ficavam todas ocas. Esse prato chamava-se a conserva essencial. Queres ler mais dela? Pode ser. Era uma vez uma pessoa que andava sempre com uma palavra debaixo da língua. Quando a tinha na ponta, falava, dando pequenos estalos de prazer. Depois lambia os beiços golosamente. Estamos aqui à espera de quê? Imagina a ação. Isso é muito engraçado. É. Porque Não se pode, isto é impossível ler seguido. É mesmo. É ir abrindo a casa. Sim. Peguei numa agulha bem fina. Enterrei a ponta na parte inferior da cabeça do dedo indicador esquerdo. Extraí uma gota de sangue. Coloquei-a sobre a pequena lâmina de vidro, estendi-a bem e examinei ao microscópio. Aumentada 200 vezes. Vi uns discos brilhantes como sóis. Comecei a contar, mas desisti. Era um número excessivo. A gota devia conter cerca de 5.000 discos. Aumentei, portanto, a potência do microscópio para 1.000 e colori umas células. Vi uma armação em forma de rede, da qual pendia um grânulo de estrutura complicada, rodeado por muitos outros delicados. Aumentando a potência do microscópio para 500, os cordéis que formavam a rede revelaram-se com fios de pérolas. Elevei então a potência do microscópio para 100.000, o seu máximo. Nas pérolas apareciam desenhos semelhantes aos dos cristais de neves. Nesse momento, a minha irmã abre a porta e diz: Olha que a banheira está a transbordar. Isso era capaz de acontecer, sei lá, a pessoas distraídas. Como eu. E como eu também. Ou é a banheira a transbordar, ou é o estrugido que se queima. Olha, no outro dia aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu pus ovos a cozer, pus água, só que eu pus aquilo na boca máxima porque estava cheia de pressa. De repente começou-me a cheirar a ovo. Eu achei muito estranho. Está-me a cheirar a ovo. Será que eles se partiram? Quando eu cheguei à cozinha... Esqueceste de pôr água? Não, eu pus água. Só que pus aquilo na boca máxima. E quando cheguei à cozinha, os ovos cozidos estavam queimados. E eu nunca pensei que fosse possível queimar ovos cozidos, mas eu consegui o feito. Mas foi tipo muito distraído depois com outras... Olha, com livros, por exemplo. Mas pronto. Acontece. Ai, olha, tenho aqui tanta coisa que... Olha, acho que vou ler um homem. No outro dia nós lemos aqui eu li aqui o Pedro Paixão. E este é o último livro dele.
Eu acho que foi editado este ano, sim, quase de certeza. Chama-se Nada Ficará Escrito. É da editora Licorne. Eu encomendei pela editora porque eu não encontro isto à venda. E então, é muito daqueles contos que ele tanto nos habituou. E, olha, escolhi aqui uns 2. Agora estou indecisa qual deles, mas vai este. Domingo fechado em casa. Raro talento, grande paixão, um desgostar da sociedade e das suas instituições, uma falta de respeito pelos poderosos, dorido no amor pelo constrangimento da morte, rebelde, exilado sem pátria onde regressar, sem segredos no passado nem mistérios do futuro, confiante na sua falta de previsão e um modo autodestrutivo de viver intensamente. Sabes daquela mulher que todas as noites se deita na cabeceira, pousado o livro? Tem olhos que de sono não lhe obedecem à vontade de entrar por ele adentro. Na mão segura um telefone, suspenso num vago desejo. Calada constrói frases onde repousaria o seu dia. Mas as horas protestam que é tarde, que foi sempre tarde, que já aconteceu o que não devia ter começado. Não há tempo para pensar. Tudo vem e passa rápido. Nada deixa marca, rasto. Como recuperar então uma sombra, uma silhueta, um vestígio? A tudo falta um futuro consistente. Encontramo-nos num lugar feito de fumo e de espelhos. O fumo apaga as arestas das coisas, confundindo-as. Os espelhos mentem aos olhos descaradamente. Uma pessoa pode salvar-nos. Uma multidão destrói-nos. No livro do mundo não há lugar para nós. A bondade não pertence ao mundo. Aparece nele Ai, meu Deus, a palavra tropeçou. Aparece nele fugazmente e logo se retira. A bondade não tem títulos nos livros de história, porque a história é a contínua história do poder narrada pelo arrogante vencedor. Ninguém se lembra de lhe erguer um monumento, menos ainda de fundar um partido que a represente na Assembleia e a defenda. A bondade é silenciosa, terna, incapaz de se pôr em evidência. A maldade fascina, a bondade é inconveniente. Achas que a bondade é inconveniente? Às vezes é. A maldade fascina, isso é verdade. Às vezes há certos atos de malvadez que são tão maus, são tão maus que uma pessoa fica assim meio atordoada e a pensar neles, muito mais do que às vezes atos de bondade. Sim. Às vezes passam em silêncio e não se repara tanto. Porque não dói? Porque não dói e porque simplesmente vão existindo e não precisam de grandes títulos para isso. Estás baralhada. Estou baralhada com tanta coisa que eu trouxe. Se calhar vou ler mais uma senhora. Ah, está bem. Posso? Essa senhora. Esta senhora. Que acho que lançou um livro ou vai lançar este ano ainda. A Maria Teresa Horta. A senhora Maria Teresa Horta. Consegues, é muito giro. Eu gosto muito dela. Vamos aqui procurar um. Morrer de amor. Ui. Morrer de amor ao pé da tua boca. Desfalecer à pele do sorriso. Sufocar de prazer com o teu corpo. Trocar tudo por ti se for preciso. É tão bonito. Não sei se me deixas ler mais um. Podes ler mais um, Deixas? Mais dois, mais três. Olha, quem manda aqui é o Joaquim Almeida, não sou eu. Ele é que diz se podemos ler mais um ou mais dois. Acho que sim, ele está a dizer que sim, que se pode. Ok. Do excesso. Tu deslizas, tu moves e tu escutas. Tu lutas por escarpar na tua rusga. Tu escusas de atentares e de ficares, agachado no silêncio à minha escuta. Tu, doce ou agressivo, tanto monta, tu monte ou mar, tanto se usa. Se aí ficas preso nesse jogar, a tentar estender a minha fuga,
Tu partes e regressas. Estás atento a cada gesto feito à minha beira. Dispões o disponível e não me despes, senão o que tu queres que eu não queira. Tu escutas o escusado e só no excesso me encontrarás a beijar-te o corpo todo. Sou eu que te ponho aquilo que tu vestes e disponho daquilo que tu escondes. Tu, rápido, exato, e porque não perdido, rasgado no meu peito o tempo todo. Irás descobrir-me na paixão, pois só aí eu sou e aí me encontro. É tão bonito. Não escolho os mais pesados. A Maria Teresa Horta, ela despe-se de todos os preconceitos para escrever. Chocou muito na altura que lançou muito no início. Exatamente. Com a editora Asnu. Mas ainda há Chocou poucas imenso. mulheres a terem a coragem de se despirem de todos os preconceitos e escreverem Nós somos assim. muito púdicos aqui em Portugal, Pois talvez. somos, temos muitas vestes por cima e É a às nossa cultura social e cultural aqui e temos medo de usar às vezes A uma escapar. linguagem que pode ser considerada mais brejeira, mas que às vezes Mas não é. É aquilo que nós fazemos e queremos sentimos. dizer, exatamente. E Mas como, pois, não podemos dizer. Não podemos dizer porque apontam-nos o Censura. dedo e porque olham para nós de um modo estranho e se formos mulheres a dizê-lo, É ainda pior. ainda pior, em pleno século XXI ainda podemos ser rotuladas. Mesmo. Ai, tu tens aí esse livro tão bonito do Tim Burton. Olha, eu tenho aqui este livro deste... Do Charles Bukowski. Ai, tu dizes também, Charles Bukowski. Ele nasceu na Alemanha em 1920, mas cresceu em Los Angeles, onde viveu durante 5 décadas. E publicou, eu estou aqui a ler, isto é da editora Alfaguara, acho que é assim que se diz, este livro é recente. Ele morreu em 1994, aos 73 anos. E a sua escrita é um pouco controversa, ele choca muito. E é engraçado, lê-lo porque uma pessoa não está à espera do que ele tem aqui. Eu escolhi assim alguns ao acaso hoje. Quando eu vi o livro pela primeira vez, apareceram-me logo os mais chocantes, mas hoje não os encontrei, não sei. Olha, encontrei agora um, mas não vou ler. Olha, este chama-se A Decadência da Espécie. Mãezinha do céu. Ela gostava de gelados, de reboçados e de donuts de chocolate. O pequeno almoço em casa dela era tarte de limão merengado e chocolate quente. Era 20 anos mais nova. E o peso instalou-se em mim. Mais facilmente, passado uns tempos, quando fazíamos amor, a minha barriga atrapalhava. Não és tão bom como costumavas ser, disse ela. Vem para cima, disse-lhe. Tive de deitar fora a roupa toda e comprar tamanhos maiores. Fiquei tão gordo que até com ela por cima deixou de funcionar. E isso acabou connosco. A seguinte era 30 anos mais nova. Tomava comprimidos, bebia e ia para a cama com toda a gente. Ela preocupava-me e eu não conseguia comer. Tive de deitar fora a roupa toda e comprar tamanhos mais pequenos. Estás com péssimo aspecto, disse ela. E fugiu com um homem mais novo. A seguinte era mais ou menos da minha idade e sentávamos em casa dela e bebíamos e falávamos acerca deste mundo ser um sítio terrível. Também bebíamos em cafés e enquanto lá estávamos comíamos em pouco tempo. Estava com o meu peso normal. Então um dia a mãezinha do céu encontrou-me, toda elegante, e pediu-me que voltasse para ela. E eu voltei, só que não fui viver com ela. Fiquei em minha casa. E então a que era 30 anos mais nova viu-me e disse-me que eu estava com bom aspecto e começou a aparecer. E eu decidi ficar com as duas, uma para me adoecer de preocupação e fazer com que emagrecesse e a outra para me encher de doces. Mas fodi o esquema. Conheci uma divorciada de 30 anos do Texas que parecia a Catherine Hepburn. E fui até lá e ela apresentou-me as obras de Sade. E eu a dizer que isto não chocava. Eu, não, isto não choca. Isto é uma história de amor tão bonita. Eu acho que quando li isto pela primeira vez ocultei de mim mesmo algumas coisas. Não, mas gosto deste homem. Às vezes não estamos à espera, mas Não, é maravilhoso. É... a forma como ele conta
Exatamente, e vou ler mais coisas dele a seguir. Vais? A seguir Ao ok. seguir, A seguir a quem? Quem é que vem aí? Pode ser o Tim Burton. Ai, se pode. Tim Burton, que eu gosto muito. É pena não ver com o Johnny Depp atrás. Tinha-me saído aqui há bocado acerca do Natal. Esse livro Está tem aqui. desenhos do Tim Burton. Tem desenhos do Tim Burton Eu e tenho esse livro em casa. sobre o Natal, pode ser? Sim, sim, sim. Umas histórias de meias macabras, com histórias estranhas e... Vamos ler. O Rapaz Esturricado, pelo Tim Burton. Pelo Natal, o rapaz esturricado recebeu a sua habitual pedra de carvão, o que muito lhe agradou. Pelo Natal, o rapaz esturricado recebeu uma pequena prenda em vez da sua habitual pedra de carvão, o que muito o espantou. Pelo Natal, o rapaz esturricado foi confundido com a fuligem da chaminé e varrido para a rua. Isso é muito a Tim Burton. Ui, que medo. Vou-te dar um para tu leres, pode ser? Ah, pode, escolha. Ao acaso. Eu ia pedir para ter um final feliz, mas as coisas de Tim Burton nunca têm um final muito feliz. Pode ser este. A rapariga que se transformou numa cama. É feliz? É. E os desenhos são Olha, giros. os desenhos são lindos. Pois são. A rapariga que se transformou numa cama. Aconteceu-lhe um dia colher uma planta encantada. A sua cabeça inchou toda branca como uma rica almofada. A sua pele, que se tornara um imenso borbotão, foi então substituída por 100% de algodão. Pelos seus órgãos e torso, tornou-se um ser alado com todo o conforto de um macio acolchoado. Foi de tal modo estranho que comecei a chorar, mas pelo menos agora tinham de me deitar. Olha aqui. Tá Os assim braços todo. já lá a fazer efeito. Ui, que eu perdi. Não o faz teu mal. papel. Este livro é lindo, lindo, lindo. Eu ia dizer que tinha lá em casa, eu acho que sim, mas Se calhar tens. eu acho que tenho. Mas é maravilhoso. Tens aí mais alguma história que queiras ler? Dele. Ah, sim, do Tim Burton. Outras. Mostra. Tenho tantos. Deixa lá. Quem é esse? É uma senhora, novamente. A Yourcenar. A Marguerite boa, Yourcenar. boa. Este livro fala muito... Tem só vários contos. É o Tempo, esse grande escultor. Sobre a estética, a história. E este aqui. Pode ser este. Olha, pode ser mesmo o Tempo, esse grande escultor. Mas tem aqui um que eu gosto mais. Se eu encontrar. Pois às vezes é isso. Às vezes uma pessoa perde-se. Só um bocadinho deste, que é sobre a Sistina. Ou a história, uma lenda. Da Capela Sistina. Mas vou só escolher um bocadinho. Um excerto. Tu já não me amas. Se consentes em ouvir-me durante uma hora, é porque somos indulgentes com aqueles que vamos deixar. Ligaste-me e agora desligas-me. Não te censuro, Gerardo. O amor de alguém é um presente tão inesperado e tão pouco merecido que devemos espantar-nos que não o retirem mais cedo. Não estou inquieto por aqueles que ainda não conheces, ao encontro de quem vais e que porventura te esperam. Aquele que eles vão conhecer será diferente daquele que eu julguei conhecer e creio amar. Não se possui ninguém. Mesmo os que pecam não o conseguem. E sendo a arte a única forma de posse verdadeira, o que importa é recriar um ser e não prendê-lo. Gerardo, não te enganes sobre as minhas lágrimas. Vale mais que os que amamos partam quando ainda conseguimos chorá-los. Se ficasses, talvez a tua presença, ao sobrepor-se-lhe, enfraquecesse a imagem que importa conservar dela. Tal como as tuas vestes não são mais do que o invólucro do teu corpo, assim tu também não és mais para mim do que o invólucro de um outro que extrai de ti e que te vai sobreviver, Gerardo. Tu és mais belo que tu mesmo. Só se possuem eternamente os amigos de quem nos separamos. Este é sobre a Sistina e o Senhor Michelangelo. Ai, mas é tão bonito. É que é tão bonito. Eu gostei muito daquele início. Tu já não me amas, porque nós só suportamos que uma pessoa fale durante uma hora. Uma hora. Quando estamos
quando a queremos deixar. É mais ou menos Para aqueles que vamos deixar. Ui, isso é muito Este eu vou-te bonito. emprestar, porque este é difícil de encontrar, Isso é muito desde filosófico. que não percas. Sim, ela é estética e filosófica. Olha, ora, diz o nome dele outra vez. Não sei se é assim. Mas disseste tão Tu bem. disseste que era alemão, se calhar é Bukowski. Bukowski. Não sei. Eu gosto de... Estou-me a dizer Bukowski. Os Cães Ladram Facas. Isto é uma antologia poética. E então, eu tinha aqui marcado o outro. Eu espero que este... este é um poema muito... eu vou ler este na mesma. Lê. Não interessa. O Pássaro Azul. Há um pássaro azul dentro do meu coração que quer sair, mas sou forte demais para ele, digo, fica aí dentro. Não vou deixar que ninguém te veja. Há um pássaro azul no meu coração que quer sair, mas eu despejo-lhe o whisky em cima e inalo fumo de cigarros. E as putas e os empregados dos bares e os merceeiros nunca saberão que ele está lá dentro. Há um pássaro azul no meu coração que quer sair, mas sou forte demais para ele. Digo, fica aí embaixo, queres lixar-me a vida, queres foder-me a escrita, queres arruinar-me as vendas de livros na Europa? Há um pássaro azul no meu coração que quer sair, mas eu sou mais esperto. Só o deixo sair em algumas noites, quando estão todos a dormir. Digo, sei que estás aí, por isso não estejas triste. Depois volto a guardá-lo no seu lugar. Mas ele vai cantando um bocadinho lá dentro. Não deixei que morresse completamente e dormimos juntos assim, com o nosso pacto secreto. E isto é suficientemente bom para fazer um homem chorar. Mas eu não choro e tu? Sabes que este poema faz-me lembrar o poema que li no início da Clarice Lispector, da Rifa. Ela falava do coração e ele chama-lhe outro nome, chama-lhe o Pássaro Azul. Sim. Olha, tu tens aí esse da Cília Meirelles que tu estiveste a passá-lo para a folha de papel. Estava Também aqui no meio gosto deste livro, muito mas disso. Mas vais escolher outro. se calhar. Porque o tempo já não é muito. Disse-me um passarinho azul. Então, olha, vamos aqui com a Cecília Meirelles. Também brasileira. Sim, sim, Quer sim. dizer, eu considero a Clarice também brasileira. E porque, é, e apesar ela de tudo, também ela se viveu. considerava brasileira. A Cecília Meirelles é brasileira com a avó portuguesa. Vamos lá ver se eu consigo descortinar esta minha letra. Timidez. Basta-me um pequeno gesto, feito de longe e de leve, para que aqui venhas comigo. E eu para sempre te leve. Mas só esse eu não farei. Uma palavra caída das montanhas dos instantes, desmancha todos os mares e une as terras mais distantes. Palavra que não direi. Para que tu adivinhes entre os ventos taciturnos, apago meus pensamentos, ponho vestidos noturnos, que amargamente inventei. E enquanto não me descobres, os mundos vão navegando, nos ares certos do tempo, até não se sabe quando. E um dia me acabarei. Da Cecília Meirelles, claro. Ai, é tão bonito. Ai, que bonito. Eu estava aqui perdido no livro. Olha, eu acho que ainda temos tempo para ler mais qualquer coisa. Olha, eu tenho aqui a Gabriela Mistral. Esta chilena, sim, esta chilena. Andamos hoje um bocadinho pela América Latina. E eu queria o mais pequeno. Ok, vai este. A Desprendida. Eu não tinha no meu sonho pai nem mãe, prazeres ou lutos. Não era meu tesouro que hei de volar toda a noite. Não tinha idade, nem nome, nem derrota, nem triunfo. Podiam injuriar-me ou negar-me, Pedro, o amigo que por ter ido tão longe as setas não me atingiam. Para a mulher adormecida, tanto fazia este mundo como os outros não nascidos. Nada doía onde eu estive, nem estações, nem sol, nem luas me atormentavam o sangue, nem o verdete do tempo, nem altos silos subiam. Nenhuma fome os rondava e eu dizia embriagada, pátria minha, pátria, a pátria. Mas retive um débil fio. Pobre mulher, nesta boca, um malvado que ia e vinha com o movimento do sopro, não mais que teia de aranha ou uma reponta de areias. Pude não voltar. Voltei de novo em 4 paredes.
Tenho de ouvir falar e, bradando os meus pregões, irei vender o meu peixe. Tenho o meu cubo de pedra, punhado de ferramentas. Recolho a minha vontade com roupa abandonada, espreguiço de novo os hábitos, retomo outra vez o mundo, mas um dia vou-me embora, sem abraços e sem prantos. Barca que parte de noite, sem que as outras a persigam, sem que algum farol a espante, sem que mais ninguém a escute. Eu acho que ainda temos tempo para um último poema. E é teu? Vamos acabar com a Clarice. Sim, boa. Que dizes? Sim. Se calhar já lemos todos daqui, não? Talvez este. Precisão. O que me tranquiliza é que tudo o que existe com uma precisão absoluta. O que for do tamanho de uma cabeça de alfinete não transborda nem uma fração de milímetro, além do tamanho de uma cabeça de alfinete. Tudo o que existe é de uma grande exatidão. Pena é que a maior parte do que existe com essa exatidão nos é tecnicamente invisível. O bom é que a verdade chega a nós como um sentido secreto das coisas. Nós terminamos adivinhando, confusos, a perfeição. É fantástico. Olha, e temos aqui muitos mais livros que não foram lidos desta vez, mas que poderão vir a ser lidos de outras vezes. Eu trago sempre livros, às vezes 3, 4, 5 semanas seguidas e não pego. Tu disseste que tinhas aqui uns que querias que não os conhecias? Sim, tinha aí. Não conheço os autores, não conhecia, era os livros, ou porque não comprei porque tinha antologia, ou por aí. Olha, tenho aqui ground.